Não adianta você querer dizer, eu vou montar uma startup, eu vou estudar para concurso, eu vou fazer um mestrado e vou fazer tudo ao mesmo tempo. Galera, aqui é o professor Enson Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre concursos públicos na engenharia. Em uma época que se fala tanto de empreendedorismo, ainda vale a pena estudar para concurso? Qual seria um bom método de estudo? Quantas horas por dia você precisa se dedicar? Quais concursos fazer? Todas essas perguntas foram debatidas no episódio de hoje com o engenheiro civil Ivo Almino. Então, como eu sempre digo, fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Na gravação desse podcast eu tenho aqui comigo a Yasmin Costa. Fala galera, um prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia? E uma participação mais que especial da Cristiane Barcelos. Olá gente, muito feliz em estar participando desse podcast com vocês. E também o nosso convidado, Ivo Almino. Prazer estar sendo recebido aqui nesse podcast. Ivo, eu vou começar aqui, acho que talvez esse seja o primeiro episódio que a gente vai começar um pouquinho diferente, porque a gente vai direto, como diz, né, no bom inglês, cut to the chase. Vamos logo mergulhar aqui no nosso assunto e eu vou te perguntar, na verdade era uma pergunta que inicialmente era da nossa colega Cristiane Barcelos, que é essa questão de, só apresentando para a turma que está aí nos ouvindo, né, nós vamos bater um papo aqui sobre concursos públicos mais voltados para engenharia, tá? Então o que a gente observa é que às vezes tem muita gente que fala que está estudando para concurso. O cara diz, não, o que é que você está fazendo da vida? Tô agora focado estudando para concurso. Mas aí você começa a conversar com um camarada e você percebe que o cara tá lá desenvolvendo outras atividades, às vezes trabalhando, inclusive trabalhando às vezes como engenheiro mesmo, naquele esquema de 8 às 18, trabalhando 10 horas por dia. Você não acha que isso aí é um pouco se enganar? O cara diz que tá estudando para concurso, mas na realidade ele tá fazendo outras coisas da vida? Ou você acredita nesse paralelo de você ter um trabalho normal e mesmo assim estudar para concurso? Eu vou dizer que a preparação para um concurso público, ela exige um nível de estudo, um nível de preparação, obviamente, que exige um pouquinho de tempo. E grande parte desse desafio também eu considero um desafio psicológico. Você se manter motivado, acreditando, e ninguém melhor do que o próprio candidato para avaliar o quanto ele está aprendendo, o quanto ele está tendo evolução. Não há como dizer que um caso de uma pessoa pode ser generalizado para todos os outros. Assim, a modo simplificado, se o cidadão trabalha 12 horas por dia, vamos dizer assim, 8 horas, mais 4 horas, que horas ele vai estudar? A pessoa precisa dormir, né? Então, realmente me parece um pouco difícil. Mas eu não vejo também um impedimento de exercer trabalhos e estudar, até porque eu acredito que muitas vezes ter alguma ocupação paralela, isso pode dar uma tranquilidade, porque, por exemplo, o engenheiro que se formou e está apenas estudando, muitas vezes ele está dependendo de terceiros, em termos de renda, está sem renda nenhuma e está o tempo todo preocupado com isso. Será que essa preocupação não atrapalha o próprio estudo dele? Então são algumas questões aí que eu acho que devem ser observadas. Então, assim, eu vou dizer até assim, se fosse comigo, tá? Eu preferia estar trabalhando parcialmente e ter um tempo para estudar. Obviamente, se eu pudesse trabalhar 6 horas, 4 horas, isso aí seria talvez uma dosagem que, no meu ponto de vista, seria interessante. Mas eu acho que essa é uma avaliação de cada um. Assim, tempo para estudar é importante, mas depende muito da avaliação de cada um. Eu concordo com o que você falou, mas eu acho assim, que é muito mais difícil. É claro que é a situação ideal, o camarada ter tempo para poder estudar. É sempre a situação, mas como você tocou num ponto que eu acho que é muito delicado. O cara que se formou, ele tem uma pressão psicológica, ele às vezes se impõe uma pressão psicológica até pela avaliação da sociedade ou o que a sociedade espera dele, o que a família espera dele. O cara colou grau, tem uma frase que eu brinco dizendo assim, quando você cola grau, você dorme estudante de engenharia e acorda engenheiro. E o seu conhecimento não mudou nada, mas o seu título mudou completamente. Sim. As expectativas que as pessoas têm de ti quando tu é estudante de engenharia e quando tu é um engenheiro formado são completamente diferentes. E aí você falou nessa questão financeira, que eu acho que talvez seja a parte mais complicada do cara se sustentar que eu digo emocional, ter que passar ali, que às vezes, né, quem já estudou para concurso público sabe que você tem que passar 2, 3, às vezes 4 anos para poder passar em alguma coisa de valor. Eu particularmente acho muito difícil. Você tem exemplos aí, eu mesmo fui um cara que passei num concurso enquanto eu trabalhava 12 horas por dia, mas eu confesso que eu dei muita sorte. Eu achei isso um caminho mais complicado, principalmente em concursos mais rigorosos.
curiosos, mas vamos falando disso aqui ao longo do episódio. E eu vou então aqui voltar para nossa tradição do podcast e pedir para você falar um pouco sobre você, em que é que você se formou, o que é que você já fez, o que é que você apronta aí dentro dessa área de concurso público. Eu sei que você dá aula hoje, você já passou em alguns concursos, eu sei que você dá aula para preparativos de concursos públicos, então fala mais um pouco aí das tuas atividades pra gente, o que é que você já fez, o que é que você tá fazendo. Tá, vamos lá, né? Eu vou traçar um breve histórico aqui, tentar resumir, mas eu me formei no ano de 2004, já tenho aí um certo tempo de profissão, 15 anos, até um pouco mais. Então, fui bolsista durante um tempo na Universidade Federal do Ceará e isso acabou me levando, a maior parte do tempo eu fui acadêmico, mais do que trabalhar no mercado, embora tenha estagiado um curto período de tempo. Então, isso me levou ao mestrado. Mas quando eu concluí o mestrado na área de construção civil, eu cheguei a trabalhar na iniciativa privada, trabalhei um pouco mais de um ano, quando me apareceu uma oportunidade de fazer um concurso, à época, para a carreira acadêmica do Instituto Federal. Naquele momento, eu ainda me considerava um tanto novo, não sabia exatamente ainda quais os caminhos exatamente percorrer dentro da engenharia, não sabia se a minha intenção era ser primordialmente professor ou não, ou profissional do mercado. Mas enfim, acabei optando pela carreira pública naquele momento, e iniciei uma vida na carreira acadêmica. Passei 3 anos, quando, por motivos tanto de época familiares, e tinha alguns outros planos também para mim, eu acabei indo trabalhar no TRT de Natal. À época também conciliei com um cargo de professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, à época como professor substituto, e assim que eu assumi o cargo no tribunal, me apareceu processo seletivo para 20 horas na universidade, então, pela legislação, isso era permitido conciliar, e então eu consegui fazer essa conciliação, e após eu cheguei em Natal, a mesma vaga que tinha lá abriu o concurso para Fortaleza, eu acabei passando e vim para cá, fiquei aqui até hoje. E concilio hoje essas minhas atividades de analista judiciário na área de engenharia civil no Tribunal Regional Eleitoral com as aulas que hoje eu leciono na Universidade de Fortaleza. Depois também entrei. Tu pode explicar para a gente o que faz um analista judiciário no tribunal? Tá, vamos lá. A área de engenharia, certo, nos tribunais, não é área finalística. Um tribunal é um órgão, poder judiciário, e vai atuar na área jurídica, decisões. No caso da justiça eleitoral, vai atuar na área de eleições, vamos dizer assim. Então, o corpo de engenharia é uma área meio. A área meio vai fazer o quê? Vai dar suporte a toda a necessidade de infraestrutura do órgão público. Nenhum órgão público pode fazer compras, aquisições sem licitação. E para ter licitação, você precisa de um projeto básico, que é um projeto completo, por exemplo. Então, você precisa ter projetos, precisa ter orçamento, reforma precisa passar por licitação, então também precisa de projeto orçamento. Quando se contrata a licitação, necessita-se de fiscalização para verificar se tudo que está sendo executado condiz com aquilo que está no projeto, e algumas outras eventuais demandas também que se aproximem da engenharia. Então, os setores de engenharia nos tribunais, eles são setores pequenos, assim como existem vários órgãos públicos fora da engenharia, e a equipe exerce esse tipo de atividade. Tá, entendi. Mas no caso aí, por exemplo, você, como você mesmo falou, né, o cargo, você é um analista, você não organiza a licitação, ou organiza? Vamos lá. Então, assim, a gente pode preparar um termo de referência, que é a especificação daquilo que vai ser exigido na licitação, tendo o seguinte: o dirigente de um tribunal, ele é normalmente um profissional formado na área do direito, né? O presidente, por exemplo, do Tribunal Eleitoral, o desembargador da Justiça Estadual, o diretor-geral é um analista na área administrativa, jurídica, em boa parte dos casos. Então, o setor de engenharia, ele precisa traduzir aquilo que é técnico do engenheiro, das obras, das construtoras, para uma linguagem que possa ser entendida pelos dirigentes para que se possa efetuar essa contratação. O presidente do TRE não tem capacidade, assim, pode até ter se ele tiver uma formação, mas de entender todos os nuances da nossa área técnica para poder fiscalizar e receber uma obra, por exemplo, ou os profissionais da área jurídica. O Enson fez um paralelo aí entre trabalhar e estudar para concurso. E assim, eu queria fazer a pergunta com relação assim, dá para conciliar um mestrado e estudar para concurso, ou tu acha que é melhor estudar para o concurso e depois fazer o mestrado, ou então, tipo assim, terminar o mestrado e estudar para o concurso? O que tu acha melhor aí? Porque eu sei que existe licença para você estudar. Então, será que não seria interessante eu passar no concurso e quando eu já estiver lá dentro tudo certinho, eu começar o mestrado? Olha, eu acho que isso é uma decisão individual. Eu posso levantar aqui prós e contras, tá? É assim, quanto mais tempo, obviamente, quanto mais você
mergulha numa pesquisa de mestrado, eu acho que melhor pode sair do seu trabalho. Assim, mais estímulo você pode ter aí. No entanto, às vezes você pode estar dentro do seu mestrado, estar com a sua pesquisa ali bem conduzida e começar a estudar para concurso de uma forma mais suave. Eu acho que assim, dedicar tudo para o concurso enquanto está no mestrado, eu acho que existe um conflito aí, porque são atividades parecidas, você estudar, embora a questão finalística seja bastante distinta. Então, eu consideraria que você está abraçando o mestrado, estudar para concurso de uma forma suave. Assim, a ponto, quando você concluir o mestrado, você já saber mais ou menos para onde é que vai, já saber qual é o foco que você vai dar ali no concurso, não vejo problema nisso não. Vamos lá, outro aspecto. O mestrado vale a pena para o concurso? Tem alguns concursos que contam isso como pontuação. Então, pode valer a pena, mas assim, não é regra, tá? Então, não dá para afirmar que o concurso que vai parecer oportunidade que você vai querer, necessariamente você vai ter um grande benefício devido ao mestrado. Então, outro aspecto, se você entrar no serviço público, né, entrar numa carreira pública, você vai conseguir logo, por exemplo, uma licença para fazer um mestrado? Talvez você tenha essa dificuldade, se esse for um desejo. E tem aquela coisa, né, Ivo, que a gente chama de estágio probatório, né? Exato, pra quem não sabe, quando você passa num concurso, você tem um período mínimo ali para... Eu não sei se isso é a mesma quantidade de tempo em todos os órgãos, mas no caso, quando você é professor de uma instituição federal de ensino superior, esse estágio probatório normalmente é 3 anos. O que significa que em 3 anos você, inclusive, pode ser demitido, você ainda está passando por um período de avaliação, digamos assim. E nesse período normal é que você seja impedido de desenvolver qualquer outra atividade que te permita ter uma licença dentro da instituição. Talvez eu não esteja usando os termos legais, né, da lei, mas em contrapartida, assim, no bom português, nesses primeiros 3 anos que é o estágio probatório, você tem que ficar fazendo seu trabalho na instituição. Eu só um adendo aí, no caso do servidor federal, ele é submetido à Lei 8.112, que coloca essas exigências aí que o Enson comentou. Existe, claro, a possibilidade, eu vou dar um exemplo. Eu tive um colega da área de Tribunal de Contas que, por exemplo, eu não sei se ele tinha menos de 3 anos, mas acredito que com menos de 3 anos ele estava fazendo um mestrado profissional. Mas licenciado, sem estar trabalhando, ele conseguiu sair do trabalho? Não, ele estava trabalhando. Então eu tô dizendo assim... É isso que eu digo. O estágio probatório, você fica lá trabalhando. Agora, quando você quer fazer outra coisa sem trabalhar, você tem que pedir uma licença. Exatamente. Né? Para ficar sem trabalhar, tem que ter uma licença e tem que cumprir os requisitos da lei, inclusive o órgão que você trabalha autorizar. Tem alguns que talvez se tenha mais acesso, outros talvez isso seja um pouco mais difícil. Beleza. Ivo, eu vou te fazer uma pergunta aqui agora com um teor um pouco mais prático. O que é que você apontaria, assim, eu sei que isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas o que é que você apontaria como estratégia, você que foi uma pessoa muito bem sucedida em concursos, a gente até coloca no plural que você passou em mais de um, o que é que você apontaria como uma estratégia, assim, o camarada tá ouvindo a gente, tá gostando do nosso papo, pensa em fazer um concurso público, e aqui eu faço um pequeno parênteses, gente, que é o seguinte, a minha geração e a geração do Ivo, que a gente tem ali entre 30 e 40 anos, certamente foi uma geração que eu pelo menos cresci assim, e vários dos meus amigos, os pais da gente dizendo coisas do tipo, você tem que estudar, se formar e passar no concurso público. E, assim, pouquíssimas pessoas que têm a nossa idade, provavelmente foi criada o pai dizendo, olha, você vai para a faculdade, se você quiser, o negócio é você abrir uma empresa e ter o seu negócio. Coisa que hoje é muito mais comum. Hoje a gente se escuta falar muito mais em empreendedorismo. Eu até esses dias fiz um post no meu LinkedIn dizendo lá, em épocas que só se fala em empreendedorismo, ainda vale a pena fazer concurso público? E eu tô te falando isso pelo seguinte, nós tivemos essa característica de criação desde pequeno. E concurso público, por muito tempo, foi sinônimo de salários muito altos, de muitos privilégios e de estabilidade no emprego, enfim, de uma série de regalias que ainda tem muita coisa. A gente tem que dar o braço aqui a torcer e dizer que muita coisa realmente no emprego público, na função pública, como servidor público, você tem realmente salários mais altos do que a média da iniciativa privada e tal. Mas o que eu noto, e eu acho que talvez o Ivo compartilhe um pouco da minha visão, ele tem até mais tempo do que eu de serviço público, é que essas ditos, né, entre aspas aí, privilégios, eles estão minguando com o tempo. Em 2003 a gente teve uma reforma da Previdência que já mudou muita coisa, 2013 de novo, agora 2019, 2020 teve outra reforma, o serviço público ele está em constante ataque. Eu tô só fazendo esse parênteses para você que tá me ouvindo e pensando, não, vou fazer serviço público porque aí a minha vida vai ser muito mais fácil, vou trabalhar pouco e ganhar muito, vou ter estabilidade e tal. Quero te informar que essas coisas estão começando a patinar, estão começando a minguar, e acho eu que a tendência é que as questões trabalhistas dentro do serviço público, principalmente de salário e trabalho mesmo, se aproximem da iniciativa privada. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Bem, dito isto, eu queria perguntar pro Ivo, o
que é que você aponta assim como boas estratégias para o camarada estudar para concurso? Sei lá, o cara quer ser analista lá do DENIT, ele quer ser perito de engenharia da Polícia Federal, quer ser um auditor fiscal, e são concursos que às vezes, né, você tem que estudar matérias que estão fora da engenharia, você necessariamente passa por uma estratégia. O que é que você usou e o que é que você recomenda aí de métodos, de material? O que é que você acha que seria um mínimo saudável de horas para você estudar por dia? Com relação à parte pública e privada, vamos dizer assim, esse sonho de carreira, eu acho que existem vantagens e desvantagens que talvez coubesse depois até fazer algum comentário. Mas assim, comentando especificamente de como estudar, quais estratégias, eu acho que quanto mais você conhece, melhor você vai poder se posicionar. Quanto mais maturidade você desenvolver, melhor também você vai conseguir ter um bom caminho. Então vamos lá. Tem aluno que prefere aula presencial, aula em vídeo, aprende mais visualizando. Já tem gente que prefere o hábito da leitura. Eu confesso que eu sempre preferi, nas vezes que eu estudava alguma coisa, o hábito da leitura. Hoje talvez, assim como a gente tem um tempo muito ocupado, às vezes é mais fácil eu ver um vídeo de alguma coisa diferente do que pegar propriamente um material escrito, dependendo do assunto. Mas assim, eu digo o seguinte, que primeira coisa é conhecer as carreiras, conhecer como é que funciona a área pública. Se você souber que, por exemplo, você tem DENIT, é um órgão que trabalha completamente diferente de um tribunal de contas, um Ministério do Planejamento, um órgão de fiscalização estadual. Então, existem muitas carreiras, tá? A depender dessas carreiras, mesmo dentro da engenharia, você tem editais diferentes, você tem provas que não vão cobrar conteúdo alheio à área de engenharia civil, você tem outras que vão cobrar grande parte de disciplinas alheias, especialmente da área do direito. Então, na dúvida, se está muito perdido, entrar num cursinho pode ser uma boa, porque você vai acabar conhecendo pessoas que estão naquele objetivo, vai poder captar várias linhas, estratégias, entender um pouco mais sobre os concursos. Então, eu acho que assim, de início, conhecer de uma forma geral seria uma boa hipótese. Quantidade de tempo, horas para estudar, tá? Eu acho que isso não existe fórmula. Eu acho assim que você precisa avaliar a sua evolução de desempenho. Então, ler, estudar, fazer questões, exercitar, isso aí tudo é muito importante. Conhecer a banca que você vai fazer a prova. Tem bancas, por exemplo, que cobram questões talvez muito parecidas com o que você fez em alguma prova de um professor na disciplina da faculdade, que você vai fazer uma continha, uma questão de cálculo. Já tem outras bancas que vão cobrar questões que praticamente não vão envolver cálculo, mas por outro lado podem ter uma abrangência de conteúdo muito maior, como as questões de certo ou errado do Sebrasp. Então, você tem que conhecer qual é a banca, qual é o cargo, quais são as disciplinas. Se você escolheu que, olha, eu entendo que eu poderia fazer, eu vou me preparar, por exemplo, para a área de tribunais de contas. Essa área você vai ter que estudar uma grande quantidade de disciplinas além da engenharia civil. Tipo o quê? Direito administrativo, direito constitucional, pode ter que estudar alguma coisa de auditoria governamental, parte de contabilidade, além de português, às vezes inglês, tá? Então, dependendo, pode entrar alguma coisa de direito civil. Aí, assim, para quem recém se forma, isso pode parecer assustador. Realmente parece. Mas vamos lá, tá? Assim, eu gosto de dizer que o direito, para o engenheiro, é mais fácil o engenheiro ler e aprender um pouco de direito do que o contrário, do que um advogado tentar entender a área de engenharia para estudar para um concurso de engenharia. Por outro lado, né, o direito tem muita coisa para se ler, as leituras às vezes são um pouco extensas. Mas especialmente quem vai para a área pública, é importante entender assim, ó, o direito administrativo serve para alguma coisa? Assim, todo o funcionamento das organizações públicas tem vários aspectos do direito administrativo. Então, mesmo que você não diga assim, não sou um profissional do direito, mas isso certamente vai lhe dar um conhecimento para que você possa exercer as suas atividades depois. Inclusive a sua própria cidadania, né? Meu pai era oficial de justiça, ele dizia isso. O brasileiro, ele não é um bom cidadão porque ele não conhece seus direitos e seus deveres. Sim, sim. Então, assim, eu acho que isso pode acabar ajudando. Uma coisa também que pode se passar na cabeça de muita gente é de, eu tô estudando aqui, a pessoa, meu pai, minha mãe acha que eu não tô fazendo nada, as pessoas me cobram, porque, tu tá só estudando, é só estudando, como se fosse uma coisa simples, né? Então, isso acaba sendo um pouco complicado para muitos. Mas eu gosto sempre
sempre de passar a seguinte mensagem também. Eu acho que sempre que você está estudando, por mais que você não tenha uma aprovação no primeiro concurso, alguma coisa do tipo, você está trilhando um caminho. Se você está estudando, você está aprendendo. E esse aprendizado, se você está estudando engenharia, isso pode se voltar de uma forma positiva para você, mesmo que você venha atuar no mercado. E muitas vezes aquele primeiro tombo que você não foi como você gostaria de ter ido, ele pode servir de grande aprendizado para você aperfeiçoar e atingir um melhor desempenho na segunda tentativa. Eu creio nesse caminho evolutivo. Então, eu acho que quem tem sucesso, acima de tudo, não é necessariamente o aluno que foi o melhor aluno da turma da faculdade. É aquele que vai ter a força de vontade e o aspecto psicológico para trilhar o caminho até atingir a meta. Vamos pensar assim. Legal. Frase do Rock Balboa, né? Não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você consegue levantar. Eu acho que aí tem tudo a ver. Eu concordo muito com isso, porque às vezes você acaba fazendo concurso e as disciplinas são diferentes das que você vê na faculdade, justamente direito, português. Eu queria relatar aqui só uma experiência, tá? Em estudar direito. Primeiras leituras que eu fiz. Olha que eu tenho 3 irmãs mais velhas que eu, formado em direito, mas nunca foi a minha intenção. Eu só fui me deparar com isso quando eu resolvi fazer prova de engenharia, que eu vi que tinha matéria do direito. De início, né, eu olhei o edital e eu disse, olha, eu vou pegar a lei, é só ler a lei aqui. E quando eu li a lei, aquilo ali não fazia sentido para mim. Eu sempre achei que eu não era bom de memória, sempre gostei mais do raciocínio lógico dentro da engenharia do que de memorizar alguma coisa, então eu achei, embora às vezes pudesse ser uma lei de poucas páginas, mas aquilo ali não fazia sentido para que eu aprendesse alguma coisa e conseguisse responder. Então, como é que eu poderia estudar esse direito? E eu acabei descobrindo livros, materiais escritos que, de uma forma mais estendida, isso para mim fazia mais sentido. Então eu acho assim que o que você está estudando tem que fazer um pouquinho de sentido para fazer aprendizagem. Essa é a minha experiência. Aquilo que você tenta ali só decorar, claro que alguma estratégia, numa revisão, você vai tentar fazer isso aí. Mas se você tem um conteúdo extenso de direito, tentar simplesmente decorar a lei, eu acho que não é um caminho interessante, tá? E eu acho que, assim, um aluno da engenharia, estudante da engenharia, tem plena capacidade de entender e se dar bem com isso também. Eu tenho algumas questões assim que eu cheguei a estudar para concurso, né, até passar em 2010, 2011. Eu tenho algumas filosofias que se aplicaram para mim, talvez ajude alguns dos nossos ouvintes, algumas estratégias, na verdade. Então, por exemplo, eu não conseguia, não é nem que eu conseguia, mas assim, se eu tivesse, por exemplo, 4, 6 horas para estudar, eu não conseguia estudar um único assunto. Então eu quebrava isso, eu deixava sempre no máximo 2 horas por assunto. Então você tem que estudar, sei lá, eu tinha que estudar infraestrutura, e aí infraestrutura de transportes. Então eu passava 2 horas estudando infraestrutura e depois mais 2 horas estudando outro assunto, porque cansa, estudar cansa, né? Quem estuda aí já sabe que estudar cansa. Você estudar o mesmo assunto muitas horas continuadamente, eu acho que o desempenho cai bastante. Outra coisa que eu fazia também, aí quando eu ia estudar em tempos mais curtos, eu usava uma técnica chamada técnica Pomodoro, principalmente quando eu estava numa situação que não favorecia o meu foco. Para quem não sabe, essa técnica Pomodoro, digita aí no Google, mas de forma bem curta, é você estudar basicamente ali por 25 minutos, focado, desliga tudo, não tem nada, você estuda por 25 minutos e para por 5 minutos. Nesses 5 minutos que você para, você tem que fazer alguma coisa que te relaxe. Sei lá, comer um chocolate, ver um videozinho curto, que hoje eu nem recomendo, porque acaba que você vê um, vê outro, e acaba que os 5 minutos viram 50 minutos. Mas tinha algumas estratégias. Eu, por exemplo, estudava preferencialmente à noite, porque à noite, eu não sei porquê, né? Acho que é uma questão biológica, fisiológica, mas à noite eu rendo muito melhor. Eu consigo trabalhar muito tranquilamente, por exemplo, de 10 da noite a 3 da manhã, mas eu não consigo acordar de madrugada para trabalhar, por exemplo, de 5 da manhã até 9 horas da manhã. Eu acho isso mais difícil pra mim. Mas certamente tem gente que tá ouvindo a gente que prefere e rende muito mais de manhã. Eu rendo muito mais à noite. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar à noite. E hoje mais do que nunca, né? Minha filha pequena, não dá pra ficar durante o dia. Eu tô aqui com ela. Às vezes não dá pra se dar o luxo de durante o dia estar em casa se não for estar brincando com ela. Então essas são algumas estratégias que eu utilizava. E outra coisa que eu acho que desafoga um pouco, Igor, que até você falou aí em algum momento pra trás, você ter algum recurso online. Hoje tá muito mais comum, na minha época nem tinha isso, mas hoje
hoje está muito mais comum você ter cursinhos preparatórios online. Então você vai lá, paga, você tem as aulas. Por que eu acho que isso é válido? Primeiro, porque assistir o vídeo demanda de ti um esforço menor do que você está estudando por si só. E o cara, ele já tem uma estratégia, essa galera é altamente preparada para já ter certas estratégias para te dar assim como a gente diz, tudo mastigado. E eu acho que o lance do vídeo é você parar de estudar sem parar de estudar. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você tá ali sentado na mesa estudando pra caralho, 3, 4, 5 horas, você cansa. E uma forma de você, entre aspas, desperdiçar seu tempo é ir pra um vídeo, uma aula, de uma coisa que te coloca numa posição ainda não é totalmente relaxada, mas que pelo menos diminui um pouco daquela coisa de você tá ali tendo que pensar, tendo que estudar pra caramba e tal. Porque no vídeo você tá ali fazendo anotações, você tá, digamos assim, numa forma mais passiva. Então era outra coisa que eu usava, que eu usaria hoje, digamos assim. Era intercalar minhas horas de estudo com horas de assistir aula pra dar uma amenizada aí no desgaste físico e psicológico que você tem quando você tá estudando concurso. Bem, eu só queria falar assim essa questão das estratégias. Vai fazer a prova de novo e vai passar. Acredita. Eu não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação que o Estado faz com o cidadão de fazer uma prova com questões que a pessoa não tem como saber as respostas. Ivo, o que você apontaria como os melhores concursos atualmente para os engenheiros que querem ser servidores públicos? Eu diria, tá, que não existe, assim, necessariamente o melhor concurso. Claro que a gente conhece, entende que existem alguns que podem estar em situação melhores que outros. Mas, assim, existem várias vantagens e desvantagens. Obviamente, uma coisa que sempre pesa na escolha de muita gente é observar a estrutura remuneratória. A estrutura remuneratória, com os canais de transparência, hoje você pode buscar e tentar entender um pouco mais disso. Quem é servidor, se for do Executivo Federal, existe um portal da transparência que tem lá uma tabelinha, um PDF, com todo o plano de carreira de todas as carreiras do Executivo Federal. Não no mesmo formato, mas toda carreira tem uma lei que rege e tem seus planos de carreira. Alguns demoram mais para progredir, outros demoram menos. Se o aspecto for observar a estrutura remuneratória, é observar esses caminhos. Por outro lado, você também tem a questão das atividades. Por exemplo, se você deseja ser um pesquisador, a carreira acadêmica universitária, ela vai lhe dar algo que outras carreiras não vão ter. Professor da Universidade Federal, do Instituto Federal, pesquisador de outra instituição, do IPT. Então, a gente teria essa característica. Cargos como perito da Polícia Federal é um cargo também muito desejado, porque é uma carreira que tem uma excelente estrutura remuneratória, das mais bem pagas para profissionais de engenharia civil, além de exercer atividades que muitos acham atrativas. Atividade, no caso, você é da área policial, além de exercer perícias em crimes cometidos que tenham relação aí na área de engenharia. Só a título de informação, hoje um perito de engenharia da Polícia Federal, ele começa ganhando algo como 20, 23 mil reais. Começa. É uma grana, né? É, exato. E as carreiras de tribunais de contas também foram carreiras que se valorizaram muito nos últimos anos. E o que é que faz um auditor de um tribunal de contas? O auditor de um tribunal de contas, ele fiscaliza basicamente as atividades administrativas, aquelas que são exercidas nos órgãos públicos. Se ele for um auditor de obras públicas, por exemplo, ele vai auditar obras licitadas por órgãos públicos, avaliar se estão dentro da legalidade, se foram feitas, os orçamentos foram elaborados de acordo com os parâmetros vigentes na legislação, se está dentro de uma economicidade. Então são esses aspectos. Ele vai pegar o orçamento, vai conferir se os preços estão dentro da realidade de mercado, se não há um sobrepreço, um superfaturamento, esse tipo de coisa. Para essas carreiras, o rol de quantidade de disciplinas alheia à área da engenharia é bem extenso. Então, tem que se observar sempre também esses detalhes. Quem trabalha já em órgão como o DENIT vai trabalhar exatamente num órgão finalístico de engenharia que vai atuar aí na área de transportes, né, terrestres. Hoje em dia também já adota as outros modais também de transporte. Também a título de informação, o auditor da Receita Federal, ele começa ganhando algo como 20 e poucos mil e ele tem algumas acelerações ali, alguns pulos de carreira
que ele chega facilmente a 30 e poucos mil reais por mês. São salários altos, digamos assim. O auditor da Receita aí, eu não comentei porque ele já foge um pouco da engenharia. Então você já teria que estudar a sua preparação para a prova, não teria nenhuma disciplina, contabilidade. Não teria nenhuma disciplina de engenharia civil, basicamente. Então, assim, eu procurei falar daquelas carreiras que tenham a ver com a nossa profissão. Isso. Tem ainda o concurso do DENIT hoje, que o analista do DENIT tem ali um salário perto de 15, 16 mil reais. Vocês estão vendo, gente, que eu não dou um valor exato, porque primeiro, você tem questões de progressão de carreira, você tem outras coisas que entram no seu salário, os chamados auxílios, você tem auxílio alimentação, às vezes tem adicional de seguro-saúde, enfim, eu, por exemplo, sou pai. O governo me paga até, acho que 3 anos da minha filha, um auxílio creche, tem essas coisas que vão agregando ao seu salário, e aí você pode ter muito mais do que esse salário inicial que é mencionado. Mas é em torno disso, o analista do DENIT, ele começa ganhando algo como 15 mil reais. Só para curiosidade também, um professor universitário que acabou de entrar, começando a carreira, um professor doutor, ele hoje está ganhando em torno de 10 mil reais, que é bem mais baixo aí do que esses outros cargos que eu acabei de falar. Mas isso mais a título de informação, lógico que você não vai escolher uma carreira na sua vida somente porque paga mal, paga bem. Todo mundo quer, obviamente, que pague bem, mas esse certamente não deve ser o único critério de escolha de uma posição, como o Igor mesmo muito bem falou, né? Tem outras questões que você tem que avaliar, tem seu horário de trabalho, a flexibilidade do seu trabalho. Por exemplo, eu sou professor universitário e sou extremamente realizado, porque eu tenho muita liberdade, eu não tenho que estar no escritório de 8 às 18, eu dou minha aula, eu interajo com muita gente, com muitos alunos, a instituição me dá a liberdade de criar, né? Por exemplo, esse podcast, no fundo, ele é uma permissão que a instituição me dá, porque eu sei que eu tenho lá o meu trabalho lá e eu posso exercer a criação de conhecimento de outras formas. Então, é como o Ivo falou, além do salário em si, você tem que ver as suas questões de trabalho propriamente ditas. Eu te perguntaria, Igor, você acha que hoje ainda, né, mesmo com tudo isso que vem acontecendo, de você ter redução de, digamos assim, de privilégios dentro do serviço público, você diria que ainda vale a pena estudar para concurso ou é melhor o cara pensar em empreender? Qual é a leitura que você faz disso? Eu acho que todo profissional que se forma, que busca a sua carreira, ele quer ter uma remuneração, possa promover uma segurança para a família que quer formar, né? Você quer botar um filho na escola, pretende ter alguns planos, algum lazer. Então é importante estudar o que é que para você vale o esforço de tentar aquela carreira ou aquela outra. Eu acho que vale muito a pena você observar se a organização pública que você está pensando, se ela é uma organização que ela tem uma boa governança, que ela é bem gerida, porque imaginou, você entra num órgão que de repente descobre um monte de corrupção, então isso seria certamente desconfortante para quem entra e busca desenvolver um trabalho sério. Embora muitas vezes você não tenha como saber isso aí, mas tem órgãos que são mais estruturados, vale a pena talvez conversar com quem trabalha dentro de cada um, buscar relatórios de auditoria do Tribunal de Contas da União que já tenha sido feito, assim, enfim, conhecer um pouco disso e conhecer as atividades que vai exercer, porque certamente muitos professores são apaixonados por suas carreiras, não se veriam em outros locais, ao mesmo tempo também tem perfis de profissionais que talvez assim não se veem dentro de uma carreira acadêmica, por exemplo, tá? E aí, vamos lá, vale a pena, né, se a gente comparar aí com iniciativa privada, perdas de benefício. Perdas de benefício não ocorrem hoje, década de 90 também teve bastante. Essa é uma pergunta que ninguém tem como responder perfeitamente como é que vai se dar a carreira ao longo do tempo. É bastante complicado fazer uma afirmação, porque a gente não sabe se ao longo do tempo, ao longo de 10, 20 anos... O cara tá ouvindo esse podcast daqui a 10 anos, talvez o cenário mudou completamente. O cenário mudou completamente, então eu acho que não dá para se pautar por isso. A gente tem que entender que a área pública, o servidor público, ele tem uma carreira certamente mais estável. Eu acho que isso aí é, de certa forma, pacífico hoje, né, na mentalidade de hoje. Até para que, se houver uma mudança política, o servidor não esteja sempre sujeito. E até o funcionamento das instituições. Sim. A instituição, ela não pode ficar... O Estado não é o governo, né? Exato. O governo é a pessoa que foi lá eleita e tá lá temporariamente.
temporariamente, mas o Estado, ele fica. Então, como você falou, ele tem que funcionar independentemente de quem tá lá. Então tem que funcionar independente de quem seja o presidente, quem seja o governador, de quem seja o prefeito. A área pública gosta dessa estabilidade. Por outro lado, a área privada você tem a oportunidade de ganhar muito mais, como também que tem de ganhar bem menos e ter essa variação. Eu particularmente acho muito interessante, hoje eu sou servidor público, gosto de estar na área pública, é para entender que o servidor público ele está trabalhando para o Estado, está trabalhando, digamos assim, a benefício da população, seja ele esteja atuando diretamente nisso ou indiretamente através de uma área meio, que é o meu caso, por exemplo. Então, o objetivo sempre é resguardar a área pública, entender a área pública como algo, uma supremacia do interesse público sobre o privado. E você tem também restrições, você só pode exercer aquilo que a lei lhe permite. Hoje eu não posso ser sócio-gerente de uma empresa, por exemplo, isso é uma vedação que a lei nos coloca. Só fazer um parênteses rapidinho, o Ivo falou algo importantíssimo, que é o seguinte: quando você é servidor público, você não pode ser sócio-diretor de uma empresa, mas você pode ser sócio de empresa, um sócio cotista, como, por exemplo, você pode comprar ações na bolsa e se tornar sócio da empresa, ou sei lá, ter algum amigo teu, teve uma ideia brilhante, ele quer abrir uma empresa, mas não tem dinheiro, tu entra com dinheiro com parte da empresa, tu não tem posição administrativa dentro da empresa, mas tu recebe dividendos dessa empresa. Isso é permitido por lei. Você pode ter partes de uma empresa, mas você não pode ser o sócio-diretor, até porque o sócio-diretor pressupõe que você está lá trabalhando no negócio, assinando os documentos da empresa, coisa que você não vai poder fazer já que você tem seu trabalho como servidor. Então, assim, eu acho que você tem que conhecer o risco da carreira, entender que servidor, por mais que você tenha uma certa estabilidade, não necessariamente ao longo do tempo o seu nível salarial vai manter ou não, até porque, vamos lá, por mais que a legislação diga assim, você deve ter direito ao reajuste da inflação anualmente, mas no caso dos servidores federais isso só ocorre mediante mudança de legislação e às vezes o momento do país não é propício. Isso aí pode, para algumas carreiras acabam sendo impulsionadas e às vezes outras ao longo do tempo ficam para trás, tá? Por outro lado, eu vou dizer o seguinte, eu sou professor universitário também, numa instituição privada, a lei me permite isso aí, e eu oriento muitos alunos que se formam dentro da engenharia. E uma coisa que para mim eu acho sempre muito bacana, sempre muito legal, é poder conversar com cada um, falar sobre o anseio profissional de cada um deles. E eu já orientei muitos alunos que são grandes empreendedores, eu assim os considero, têm tido muito sucesso na área privada. Alguns montaram suas empresas, alguns estão muito bem, alguns com startup, e por outro lado tem alguns também que estão no foco ali da área pública. Eu não gosto de dizer que o caminho à área pública é o caminho à área privada. Eu acho que você tem que conhecer os riscos, tem que conhecer as oportunidades e tem que se dedicar, tem que ter o foco. Se o aluno, por exemplo, que pensa na área pública, pode ser interessante ele pegar algumas questões de concurso daquela disciplina que ele está estudando com o professor na faculdade. De repente ele já vai ganhando um tempo ali, conhecendo e tendo uma preparação para essa área. Então eu considero que quanto antes o aluno conhecer e entender qual é o caminho profissional que para ele é mais interessante, melhor vai ser de ter um foco e pavimentar essa caminhada, vamos dizer assim. Eu concordo. Eu tenho uma filosofia, Ivo, que eu acho que a parte mais difícil da vida é você descobrir o que você quer fazer da vida, porque eu acho que depois que você descobre o que você quer fazer da vida, onde você quer chegar, aí é só uma questão de disciplina e foco, de concentrar suas energias naquela direção. Mas eu sempre tive muito mais dificuldade ao longo da minha vida de decidir o que eu quero. Até porque no mundo de hoje, né, para onde eu olho, você vê oportunidades. É muita oportunidade que tem para você fazer várias coisas da sua vida, abrir empresa em várias áreas, ou fazer vários concursos. E eu acho que realmente a parte mais difícil da vida é você chegar à conclusão de que eu quero ser analista de engenharia do DENIT. Eu vou fazer isso da minha vida e é isso que eu vou seguir e ter energia e foco para fazer isso. Eu particularmente acredito muito nisso. Eu também, muito tempo, eu também fui do mesmo jeito que você está dizendo aí, tá? Me identifico muito com isso aí que você está dizendo. E assim, muitas vezes, até para você traçar um caminho mais rápido, você tem que fechar uma porta para poder olhar só para aquela que você vai. Não adianta você querer dizer, eu vou montar uma startup, eu vou estudar para concurso, eu vou fazer um mestrado e vou fazer tudo ao mesmo tempo. O famoso agarrar o mundo com as pernas, né? Exato. Então, às vezes, a gente tem que fechar uma porta, né? Dizer o seguinte, olha, eu não vou olhar para essa oportunidade para poder ter tranquilidade na minha cabeça e pavimentar esse caminho nessa direção aqui. São escolhas. Nós abrimos, antes da gravação desse episódio, Ivo, nós abrimos na nossa comunidade do Telegram perguntas para os nossos participantes lá que eles gostariam de fazer para você. Aliás, se você está aí ouvindo a gente, saiba que nós temos uma comunidade no Telegram, quiser fazer parte, é só entrar
entrar no nosso site, aprendaengenharia.com.br, e vai ter lá fazer parte da comunidade do Telegram. Obviamente é gratuito, nada disso aqui é pago. A gente bate papo lá diariamente, tira dúvidas de engenharia, a gente sempre tá papeando por lá. E o nosso amigo Wagner Stefanello, nome aí bem pomposo, né, Stefanello, ele é lá da Universidade Federal de Santa Maria, cara lá de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, imagino eu. Ele quer saber quais formas de... Aliás, um abraço pra você, Wagner. Quais formas de saber quais concursos estão com o edital aberto? Se o cara quer estar informado a todo instante de o que é que vai acontecer, quais concursos estão previstos, onde é que ele vai para saber disso? Tem algum local que o pessoal fica divulgando quais concursos estão abertos? Sim, existem vários sites que estão relacionados a concursos, muitos de cursinhos voltados para concurso, e eles sempre fazem essas divulgações dos editais abertos. Tem um site que já há bastante tempo era muito conhecido, que era o PCI Concursos. Tem outros cursinhos bem famosos, como o Estratégia Concursos. Então, assim, praticamente, aqui em Fortaleza tem o Prime, praticamente todos os sites que lidam propriamente com concurso público, eles sempre estão trazendo novidades daqueles concursos que são abertos. Mas você conhece algum ligado somente à engenharia? Tipo, o cara quer fazer concurso dentro da engenharia, ele não quer ser, sei lá, trabalhar no Banco do Brasil. Tem algum site que fala especificamente para engenharia, não? Ou ele normalmente fala em tudo? Não, normalmente eles vão tratar de todos, não necessariamente de todos, mas alguns vão tratar de todos. Especificamente só de concurso de engenharia, pode até ter, mas eu não saberia estar te informando agora. E eu sugeriria o seguinte, até os maiores sites que tratam disso, são os que vão ter maior amplitude. Eu sugiro que você não pegasse um site que tivesse só editais de engenharia, porque às vezes ele pode estar esquecendo algum edital de um concurso que seja para outra área, mas que às vezes tem uma vaga de engenheiro civil, às vezes tem uma vaga que nem é para engenheiro civil, mas que os conhecimentos da engenharia civil poderiam estar sendo utilizados de uma forma competitiva naquele concurso. Ivo, uma pergunta do seguidor Leonardo Bezerra lá na comunidade do Telegram é que normalmente em concursos de prefeitura, órgãos afins, costumam muito aparecer questões envolvendo a lei 8.666, que é a lei das licitações, resoluções do CONAMA. Existe alguma lista de leis indispensáveis para quem quer estudar nessa área de concurso para engenharia? Existe alguma relação? Eu vou dizer o seguinte, tá? Leis que são certamente importantes, se você está trabalhando com engenharia, né? E está trabalhando na área pública, certamente as legislações que envolvem licitações são essenciais. A questão do DC, mas especialmente a lei 8666. Né? Secundariamente, a gente teria as resoluções da área ambiental, a resolução CONAMA. Então, as legislações ambientais relacionadas a licitações, em alguns casos concessões, seriam legislações importantes. O que é que eu sugeriria do aluno que está pensando em se preparar? Nesse caso, se ele quer saber quais legislações especificamente ele vai precisar ler, eu sugiro o seguinte, ele olhe um grupo de disciplinas, grupo de editais, vamos dizer assim, e ele monte o edital próprio o mais abrangente possível. Exemplo, ele olhou 3 carreiras, vamos dizer, e uma delas não tem legislação ambiental, mas nas outras 2 tem. Então, no programa de estudo dele, ele vai botar a legislação ambiental. Então, o que ele tem que fazer é pegar aquele edital que tem uma abrangência maior, e se ele estudar tudo aquilo, ele vai estar estudando para todas aquelas provas que ele pretende fazer. Ele tem que estudar um grupo de disciplinas que sirvam para várias provas e carreiras que ele pensa em tentar. Ivo, hoje eu utilizo o Tec Concurso para fazer questões de concursos. Você tem alguma indicação aí de algum site que a galera possa fazer questões, consiga fazer filtros e direcionar mais o estudo delas assim com relação a questões para um determinado concurso? Tem muitos sites de questões de concurso. Eu sei que o Tec Concurso é um que tem bastante questão comentada, mas assim, se você botar no Google, você vai encontrar um bocado. O Que Concursos é um site muito famoso também, que tem bastante questão. Eu mesmo, às vezes, em alguma montagem de material, já fiz pesquisas por lá, por exemplo. Eu gosto do Estratégia. Eu, inclusive, tiro algumas questões do Estratégia na minha... O Estratégia, eu não sei se ele tá com o banco ou só com os cursos. Mas ele tem questões lá também. Tem, né? Pronto. O Estratégia foi um portal que cresceu bastante, com muitos cursos. Ele começou menor, e numa época que existia antes disso apenas o ponto dos concursos, e o Estratégia aí cresceu bastante, atraindo muita gente. Na realidade, eu vou dizer até uma coisa. Hoje, a gente tem bastante opção para estudar disponível na internet, coisa que não tinha há 10 anos atrás. 10 anos atrás, as opções eram bem limitadas. Se a gente pensar 20, eram muito menos. É como o Enson sempre fala,
falando, hoje tá muito mais fácil encontrar as coisas na internet do que há 5, 10 anos atrás. Hoje tá muito mais fácil estudar. Eu sempre digo o seguinte, o aluno que ele não sabe um determinado conteúdo, a culpa é dele, não é do professor, porque eu acho que nunca o aluno foi tão independente de professor como hoje, tendo em vista a quantidade de coisas que você tem na internet. Claro, eu não tô advogando que agora esquece tudo na vida e vai ficar assistindo um vídeo da internet. Você não vai aprender só assim, você aprende estudando. Mas eu tô falando que existe uma independência. Eu, na minha época de faculdade, eu tive uma péssima cadeira de uma dada disciplina. Hoje em dia, se eu tivesse essa péssima cadeira e se fosse do meu interesse, você vai no YouTube, cara, tem 300 vídeos falando sobre aquele assunto, tem aí os portais que você tem total acesso para adquirir esse conhecimento. Eu acredito muito nisso, na autonomia de você desenvolver o conhecimento. E essa é uma coisa que eu sempre busquei adotar muito. Pode até parecer contrassenso, porque eu sou professor universitário, mas eu sempre aprendi mais estudando do que vendo o professor falar, até dizendo isso. E na faculdade eu tinha tendência a me dar melhor em disciplinas que tinham um bom livro da disciplina, porque depois eu conseguia estudar melhor para avaliação e ter um desempenho melhor. E aquelas disciplinas que eram muito focadas na aula do professor, na nota de aula, para mim era um pouco mais difícil, porque depois quando eu ia pegar o conteúdo, a ausência de um bom material me dificultava eu pegar aquilo que às vezes eu não tinha pego perfeitamente durante a aula, tá? Isso é só uma curiosidade, mas nem todo aluno funciona dessa forma. Então existe uma heterogeneidade e é importante se conhecer. Como é que você aprende? O que é aquilo? Como é a forma que você se estimula mais para aprender aquele conteúdo e ter um melhor desempenho? Acho que essas perguntas que cada um tem que se fazer, tá? Eu tive até uma experiência recentemente, eu fui até sua aluna lá no Prime, no modular de Engenharia Civil pro MPCE, e é muito do que você falou no início. Se a pessoa que está escutando a gente não sabe para onde vai, não sabe o que é, de onde veio o concurso público, cara, se matricula num cursinho. Você vai chegar lá em branco e você vai aprender muita coisa. Você vai se conectar com pessoas que estão no mesmo barco que você. Então eu peguei muitas dicas com o pessoal de lá e acabou que, assim, as aulas, como vocês já falaram, eram um auxílio pro meu estudo. Depois que eu entrei no Prime, eu percebi que eu rendia muito mais estudando em casa, mas que as aulas me davam um norte. Eu tenho o caso de acho que um grande amigo meu, não vou dizer um melhor amigo meu, porque aí meus outros amigos vão ficar enciumados. Mas eu tenho um grande amigo, Ezaquiel Pontes. Ele nem é formado em engenharia, ele é formado em administração, que vocês falaram desse negócio de estudar por si. E o Ezaquiel, ele passou a estudar para concurso como se fosse o trabalho dele. Isso é uma lição de vida que, inclusive, eu acho que o nosso ouvinte pode adotar. Então, assim, em vez de trabalhar, ele trabalhou uma época, juntou uma grana, pediu demissão e agora vou estudar para concurso. E aí ele tinha uma rotina de como se ele fosse pro trabalho mesmo. Às vezes ele até se vestia. Tipo, deu 7h30 da manhã, acorda, tamo no café, vou trabalhar, que no caso aí era estudar, e ficava estudando sozinho em casa, tinha lá os cursos online e tal, estudava até meio-dia, parava, almoçava, 1h30, 2 horas, voltava e ia até a noite, assim, religiosamente. E aí você me pergunta, deu frutos? O Ezaquiel passou em 7 concursos. 7. E 7 bons concursos. Acabou escolhendo, por uma questão que ele foi fuzileiro naval uma época, acabou escolhendo ir para a PRF. Hoje ele é PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, que é um excelente trabalho, fazem um excelente trabalho no Brasil, pagam muito bem também. Passou um tempo em Roraima, agora já tá no Piauí, já tá vindo aqui pro Ceará, porque era uma coisa que eu ia falar, pegando aqui o gancho da história do meu amigo Ezaquiel, que eu recomendo, se possível, você dar preferência a concursos federais, principalmente se você tem aquela coisa de querer ficar na cidade que você está, porque o concurso federal, ele é mais fácil de você migrar de cidade. Se tu passa, por exemplo, um concurso para a prefeitura do Rio de Janeiro, nunca que tu vai conseguir uma transferência para a prefeitura de Fortaleza, isso não existe, são órgãos independentes. Então é algo que eu também ponderaria aí, você que está pensando em estudar para concurso, ponderaria fazer isso. Se você é uma pessoa que quer ficar na sua cidade, que eventualmente quer ter a possibilidade de voltar, faça uma opção de tentar um concurso para órgãos públicos federais que te permitem essa migração, né? No caso, por exemplo, o DENIT é uma situação dessa, o meu amigo Ezaquiel foi para a PRF também, uma situação dessa. Antes de ir para a PRF, ele tinha passado no concurso do INCRA, que também é uma instituição federal. Então, tudo isso permite essa tua locomoção, digamos assim, e aí, eventualmente, tu assume lá na cidade que te chamaram e com o passar do tempo, você vai tentando migrar, né? Que aí já não é mais um concurso, é só se candidatar a uma vaga que às vezes abre, alguém se aposenta
aqui em Fortaleza, se tu quisesse voltar para cá, por exemplo, e aí fica tudo mais fácil de você ter essa transferência, digamos assim. Então é só um adendo aí que eu faria à fala do nosso colega Ivo. E aí, moçada, beleza? Eu tenho um pedido a fazer. Se você tá gostando dos nossos episódios, eu peço tua ajuda na divulgação desse podcast. Mostra lá pros teus amigos engenheiros, engenheiras e estudantes de engenharia. Manda lá um link do nosso podcast nos grupos de WhatsApp que você tem. Marca a gente nas tuas postagens sobre o nosso podcast. Dá uma força, significaria muito pra mim. Valeu! Ivo, é uma pergunta que eu ia fazer anteriormente a respeito você falou que no DNI as disciplinas que mais caem são relacionadas à infraestrutura, pavimentação, mas para quem quer atuar no tribunal, quais são as disciplinas que merecem um enfoque maior durante a graduação? Qual tribunal você diz? Tribunal da área judiciária ou Tribunal de Contas? Isso, judiciário especificamente. Na área judiciária, tá? Normalmente ele vai atuar mais com a edificação. Então a tendência é que o conteúdo seja muito relacionado à parte de fiscalização de obras, lei de licitações também, a questão da parte de construção de edifícios, parte de fundações, então a parte de orçamento. Então esses conteúdos normalmente são mais valorizados. Agora, a depender da banca, disciplinas também que são muito comuns são disciplinas como mecânica dos solos, às vezes caem muitas questões, resistência dos materiais, mas isso depende um pouco da banca que vai elaborar a prova. Legal. A gente tá falando aí de concurso e falando de licitação, e o cara que entende um pouquinho demais de licitação sabe que entre as modalidades de licitação tem a modalidade de concurso. Tem lá concorrência, tomada de preço, carta convite, leilão, pregão e concurso. Esse concurso da licitação, gente, não tem absolutamente nada a ver com o concurso que a gente está falando aqui. O concurso que a gente está falando aqui é para provimento de cargo, né? Lei, no caso federal, Lei 812. E o concurso lá da licitação é Lei 8.666, que lá não tem nada a ver com provimento de cargo, tem a ver com alguma campanha que o governo quer fazer. Por exemplo, aí você vai lembrar da Copa do Mundo, que fizeram a seleção do mascote da Copa. Para fazer a seleção do mascote, o governo faz um concurso, que é uma licitação. Ele abre uma competição para as empresas lá colocar seus logos lá, suas propostas artísticas, e alguém vai ganhar. Aquilo ali é uma competição, um concurso, que não tem nada a ver mesmo com o concurso para provimento de vagas, tá bom? Para encerrar o nosso episódio, Ivo, pediria que você aí desse algumas dicas para os caras que nos ouviu até aqui, né? O que é que você, resumidamente aí de tudo que você já falou, o que é que você colocaria pro cara que ouviu a gente, gostou do nosso papo e disse, porra, vou virar agora perito de engenharia da Polícia Federal, vou estudar pra caralho aqui pra concurso. Quais são as dicas, quais são as recomendações, as reflexões que você proporia aí? As reflexões que eu proporia são conhecer a carreira, entender, descobrir o que é que você quer da vida. Eu quero me preparar para o concurso público. Eu me atraio para ser um perito da Polícia Federal. Conhecer o caminho. O perito da Polícia Federal exige um exame físico também bastante exigente. Então, tem que entender qual é o caminho que você vai ter que percorrer, quais são as provas que você vai ter que passar. Além disso, questão de foco e sustentabilidade. O que eu estou dizendo de sustentabilidade? Não adianta você querer dizer que a partir de amanhã eu vou estudar 12 horas por dia, de segunda a domingo. Pessoal, eu acho assim, a estratégia tem que ser sustentável. Por quê? Porque eu acredito que nenhum ser humano sobrevive, né, mais que um mês fazendo isso de segunda a domingo, 12 horas por dia. Claro que eu estou exagerando aqui um pouquinho. Eventualmente, ter uma dosagenzinha de uma atividade física, uma boa alimentação, um pouco de lazer, sem também entrar em excesso para não relaxar. Então, assim, a questão é foco. Eu quero isso, eu vou trilhar o caminho para isso. Às vezes tem muita gente que diz assim, eu quero muito seguir aquela carreira. Quer muito, mas não exerce o caminho. Quer muito, mas não estuda o conteúdo que tem que estudar. Tá pensando mais no desejo do que no foco de entender que você tem que estar ali pedalando no dia a dia, esquecer às vezes até um pouco lá na frente que você vai seguir esse caminho e vai chegar lá. É isso aí. Ivo, eu percebi aqui que você é professor de faculdade particular e o Enson é professor de faculdade pública. Eu queria dirigir essa pergunta a vocês dois. Vocês gostam de ser professores? O que é que vocês mais gostam da profissão? E assim, se eu quiser ou se os nossos ouvintes quiserem trilhar esse caminho aí de lecionar, o que é que nós devemos fazer e onde nós devemos focar a nossa energia? Eu vou dizer que toda instituição de ensino superior, normalmente o que é bastante valorizado são
os processos de titulação. No caso, o mestrado, eu acho que seria o primeiro caminho mais natural para quem pensa em dar aula. Particularmente é uma profissão que eu gosto, né? Gosto muito de poder estar ajudando alunos a se desenvolver em suas carreiras. Esse tipo de interação eu acho muito bacana, você poder... É um espaço também onde você pode pensar um pouco mais as ideias e não simplesmente executá-las. Então, eu considero uma atividade bem interessante nesse sentido. Não sei se eu te respondi o que você estava querendo saber. Sim, sim. Eu também, assim como o Ivo, sou muito realizado dando aula. A parte que eu mais gosto do meu trabalho é estar com meus alunos. Gosto tanto que inventei esse podcast para ter eles aqui perto de mim. Vira e mexe, estou convidando um deles aqui para participar comigo. Assim, Yasmin, na instituição pública, o ideal, como o Ivo já falou, é você realmente ter no mínimo um doutorado, tá? Isso varia muito, depende muito de processo de seleção. Eu mesmo passei no concurso só com a graduação, mas eu diria para você que talvez isso hoje seja o incomum. Eu confesso que eu dei um pouco de sorte, porque via de regra, a seleção na instituição pública para você ser professor, ela tem 3 fases. A primeira fase é uma prova escrita de conhecimento, questões abertas mesmo, do tipo, o cara vai te dizer, fale tudo que você sabe de ferrovias, e aí você tem que fazer um textão lá pro cara e ele vai te avaliar e tem lá 5, 6, 7 perguntas. Depois você tem, se você for aprovado nessa primeira fase, a segunda fase é sorteado um tema e você dá aula naquele tema e a tua aula é avaliada pela banca, e na terceira etapa tem a prova de títulos, que obviamente no meu concurso eu tirei 0. Tinha cara lá com mestrado e doutorado que tiraram a nota máxima. Tem várias coisas além do título acadêmico que conta ponto. Se você já foi professor em outra instituição, conta ponto. Se você já trabalhou na área como engenheiro, conta ponto. Se você trabalhou no órgão público, prestou consultoria, alguma coisa nesse sentido, tudo isso conta ponto. Questão de pesquisa também, né? Dependendo da Exatamente. instituição. Se você participou de projeto de pesquisa, ele vai ter lá o edital que ele vai dizer tudo que conta ponto. Hoje em dia, a leitura que eu faço é o seguinte: você precisa realmente ter um doutorado. Você tem um doutorado, você se torna muito mais competitivo num concurso desse. Então, se você quer seguir carreira acadêmica, assim, forte mesmo, dar aula, fazer pesquisa e tal, você vai ter que ter um doutorado, até porque uma das coisas de professores que eu vejo, assim, de bons professores, né, professores que ganham expressão com o tempo, são os projetos de pesquisa que ele faz. Eu fiz parte do meu doutorado na USP, eu era orientado do professor Túlio Bittencourt. E assim como o professor Túlio Bittencourt, tem vários professores lá na Politécnica que os caras têm milhões de reais contratados em projetos de pesquisas por empresa. Eu fiz parte de um projeto que era fazer tratamento de dados de pesagem em movimento com a empresa Arteris. A Arteris, ela literalmente pagava o nosso grupo pra gente ir lá em campo, instalar sensor, tirar medidas, tratar esses dados, tirar conclusões. Então você tem essas vantagens aí. Se você não tem doutorado, você se torna pouco competitivo, porque o dinheiro sempre vai para quem tem maior título, não tem jeito. Aí você pode estar dizendo assim, mas aí o cara que tem o título maior não necessariamente ele é mais inteligente, sabe fazer. Não sabe, mas vale o que tá no papel, infelizmente ou felizmente. O fato é o seguinte: quer seguir carreira acadêmica, eu recomendo no mínimo um mestrado. Você tem que ter um mestrado, e isso dentro da instituição federal. Dentro da instituição privada, a leitura que eu faço é que isso também é importante, eles vão te pagar mais por isso, mas o processo seletivo, ele não é mais fácil. Eu acho até que talvez ele seja mais difícil, porque mais gente vai estar se candidatando, pode ser que ele se torne mais complicado, mas a instituição privada, aliás, toda instituição, ela tem que ter um número mínimo ali de doutores, ela não precisa ter 100% do seu quadro doutor. Se eu fosse dono de uma universidade, eu não contrataria todos os meus professores doutores, porque eles vão sair muito mais caro para mim. A instituição privada, ela tem que ter esse viés de balancear o que é receita com custo, porque senão ela vai fechar as portas. Então ela não vai contratar só o doutor. Em outras palavras, o que eu tô tentando fazer você concluir é que às vezes você ser doutor e tentar uma vaga na instituição privada, isso pode contar contra você. Olha que loucura, porque se ela já tiver no quadro dela muitos doutores, talvez ela dê preferência para contratar um mestre. Se ela tiver no quadro dela poucos doutores, ela pode dar preferência a contratar um doutor. Então tem esse balanço aí. Diga lá, Ivo. E eu acho que essa questão da quantidade de doutores depende muito da universidade privada em si. Mas vamos lá, assim, uma diferença grande que eu vejo nesse aspecto de professor da universidade privada e da pública, a diferença remuneratória, talvez do doutor para o mestre na instituição pública, é muito maior do que nas instituições privadas. As instituições privadas também têm uma quantidade maior de perfis de professores que atuam fora da instituição, no mercado. Isso, verdade, bem lembrado. E uma quantidade um pouco menor de pesquisadores. Então, essa mixagem acaba sendo um pouquinho diferente, até porque nas universidades privadas, boa parte dos
professores são contratados mediante regime de hora-aula, regime horista. Tem que pensar o seguinte: aí, normalmente nas universidades públicas os professores são dedicação exclusiva e então tem essas diferenças de característica. Eu diria que o regime, em grande parte das universidades privadas, a maior parte seria um perfil híbrido, vamos dizer assim, e boa parte dos professores atuam fora e também desenvolve alguma atividade acadêmica. Nas universidades públicas, em grande parte, a gente tem mais regimes de dedicação exclusiva. Legal. Ivo, para encerrar aqui o nosso episódio, a gente sempre pede para o nosso convidado indicar um livro e um filme que impactaram a vida dele, que não necessariamente tem a ver com o nosso tema. Então, pediria para você nos dizer aí, nos indicar um livro que o Ivo leu uma vez, já que você falou que gosta tanto de livro, e diz assim, esse livro realmente despertou algo em mim, mudou alguma minha forma de pensar, e indicar também um filme aí para os nossos ouvintes que você gosta bastante. Olha, eu poderia estar até falando de algum livro de literatura, mas eu vou comentar um livro que eu acho que tem um pouco a ver com a nossa conversa e que, para quem eventualmente pense em se preparar para um concurso público ou em qualquer coisa na sua vida acadêmica, o profissional, pode ser interessante. Tem um livro do Daniel Goleman, que talvez seja um dos principais autores da área de inteligência emocional, e o nome do livro é Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Eu gostei muito da leitura desse livro e ele mostra, inclusive, situações e exemplifica uma situação como uma mulher que foi participar de uma corrida puxada por trenós e cachorros contra homens fortes, que tradicionalmente era essa característica, que era vencedora, e ela desenvolveu técnicas e pôde vencer essa corrida, por exemplo. Então, esse livro, Foco, do Daniel Goleman, eu recomendo como uma leitura positiva. Legal. E o filme? O filme, tá? O filme, eu vou citar um filme aqui também, puxando um pouquinho assim para as ideias da nossa engenharia, O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme trata de uma comunidade pobre na África, em que uma criança, num período de estiagem em que a comunidade estava indo mal, ela resolve tentar buscar meios numa biblioteca e vai tentar construir um moinho para que possa gerar energia e água para a sua comunidade. É bem interessante. Então, Ivo, muito obrigado aqui pela sua participação, né, nesse nosso tempo. Eu adorei a nossa gravação. Gosto sempre de bater um papo sobre concurso público. Adoro isso. Acho o serviço público um local animal para você se desenvolver. Eu adoro ser servidor público. Adoro o trabalho, a liberdade que a instituição me dá. Estou muito feliz aqui com a tua presença e com todos os insights aí. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Então, muito obrigado. Queria só fazer aqui um convite para quem está nos ouvindo. Nós temos lá a nossa comunidade no Telegram, reforçando. Entra lá com a gente, entra em contato. No post aqui no nosso site também vai ter o endereço das plataformas do Ivo, se você quiser se conectar com ele, comigo, com a Yasmin. Então, peço aí que vocês se conectem conosco. E muito obrigado mais uma vez, Igor. Valeu, galera. Tá, obrigado pelo convite, tá? Estamos aí à disposição.